Muito boa tarde, galera. Nosso Globo Esporte já começou e vem que o sabadão tá fervendo, hein? As últimas 4 rodadas do Brasileirão estão frenéticas e a vida não tá nada fácil pro torcedor do Cruzeiro. O time voltou pro Z4. Daqui a pouquinho a gente falou sobre isso, mas agora a gente vai começar com o Galo, porque amanhã tem um jogaço, confronto direto para continuar na briga pelo título, hein? Atlético e Grêmio. E nós batemos um papo exclusivo com o goleiro Everson. Fala a verdade. Você é do tipo que quando faz uma coisa legal, fica vendo e revendo depois? Sempre acompanho, porque às vezes você acaba fazendo uma defesa e você não tem a dimensão de quão difícil foi aquela defesa. Everson, goleiro do Atlético, sai do jogo e já vai checar tudo o que acabou de fazer. Principalmente quando ele faz umas defesas tipo essa aí. Espalma, Everson! Que milagre foi esse? Não foi a do Fluminense. Foi uma defesa muito difícil, muito rápida, onde eu acabei fazendo ali no instinto, numa velocidade de reação. Vale ver e rever. Uma das grandes defesas do campeonato. Bom, se ele estiver guardando no celular as grandes defesas deste ano, haja memória. Everson já fez 17 defesas difíceis só no Campeonato Brasileiro. Uma defesaça do Everson. Mas aquela contra o Fluminense se destaca. Com certeza esse ano foi a defesa mais especial. Pela beleza, pela dificuldade e por um motivo extra. Foi bem na frente do treinador interino da seleção. Provavelmente ele vai ter lembrado que foi uma defesa contra a equipe dele, então que isso daí sirva de incentivo para que, se possível, aí, mantendo esse bom trabalho aqui no Atlético, quem sabe a gente possa ser convocado nesse ciclo do professor Diniz. Everson vive um ano especial e alguns números ajudam a ilustrar isso. Neste momento, o Galo tem a melhor defesa do Brasileirão com 27 gols sofridos, sendo que um deles foi com o reserva Matheus Mendes. Na história dos pontos corridos, o Atlético nunca sofreu menos gols que no ano do bicampeonato, 2021. Foram 34. 30 com o Everson, 4 com o Rafael. Ou seja, se mantiver a atual média, Everson vai terminar o Brasileirão 2023 com uma marca ainda melhor que aquela conquistada no ano mais vitorioso da história do clube. Sim, 2021 foi um ano mágico, onde ganhamos 3 títulos na temporada, mas individualmente, em questão de números, de defesa, com certeza, esse ano 2023 tem sido melhor para mim individualmente, fazendo grandes defesas, grandes jogos. Everson tem mais 2 anos de contrato no Atlético e segue multiplicando seus números no clube. Ele já é um dos maiores goleiros em número de jogos pelo Galo no século, num ranking que tem como líder uma referência pessoal dele, já de muito tempo. São Vitor, o maior goleiro da história do Galo, com certeza. Vitor! Milagre de São Vitor! Quando eu joguei pelo Ceará contra o Galo, perdemos um jogo aqui de 2-1. Acabou o jogo, eu tô saindo, o Vitor me olha e faz assim. Na hora eu fiquei branco. Falei, era o meu primeiro ano jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vitor, São Vitor, ídolo da torcida do Galo, com passagem na Copa do Mundo, seleção, e ele pedindo pra trocar a camisa comigo. Então na hora eu fiquei branco, eu quase falei pra ele, tô com 2, você falou comigo mesmo? Em 2018 parecia inacreditável pro Everson a cena do Vitor trocando camisa com ele. O destino fez com que em 2020 Everson chegasse para assumir um trono deixado por Vitor, que agora faz sua parte fora de campo, tranquilo por saber que a meta atleticana tá em boas mãos. Defesaça! Sensacional, Everson! Milagre! Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Atlético, sobre o Globo Esporte está na área com essa reta final de Campeonato Brasileiro frenética e com o Henrique Fernandes aqui no estúdio. Ele que é mais imprevisível que esse Brasileirão 2023, tá maluco, né? Depois de ontem, é difícil ser mais imprevisível, hein? Resultado maluco lá em São Paulo. Ó, nossos times entrando em campo aqui por essa rodada. O Cruzeiro joga só na segunda-feira, mas amanhã tem jogo do Atlético contra o Grêmio, 4 horas da tarde, na Arena MRV e também na tela da Globo. E a gente quer destacar aqui, Henrique, que tem um confronto entre Hulk e também o Soares. Luizito. Mas o Hulk não marca o Soares. Quem é que vai ficar com essa bronca, meu velho? Provavelmente vai ser um duelo entre uruguaios, né? 2 compatriotas. Maurício Lemos vai ser o cara que vai acompanhar muito mais o Soares. Eles se enfrentaram algumas vezes na Espanha. Deu mais Soares, porque o Soares era do Barcelona, e ele jogava no Las Palmas, uma equipe menor. Mas agora o cenário é diferente, são 2 times do mesmo nível. E tem uma curiosidade.
Eles chegaram a jogar juntos, a gente está vendo aí um amistoso de 2018, Brasil e Uruguai, eles estavam em campo juntos pela seleção uruguaia. Então, o Lemos o conhece, mas mesmo conhecendo um jogador como o Luizito, é difícil neutralizar. Quem que pode ajudar na marcação também? Uma mudança que eu acho que vai ter no time, que é o Alan Franco voltando à equipe, porque no jogo contra o Goiás, o Alan Franco ficou fora, quem jogou por dentro foi o Igor Gomes, com o Zarate como um ponta direito, o Rubens do outro lado. Eu acho que o equatoriano volta para encorpar um pouco mais o meio. O Grêmio não tem seu melhor meia, que é o Vidia Sante, mas é um time que costuma trabalhar muito bem a bola por dentro. Eu acho importante a volta do Alan Franco para pressionar um pouco mais, para deixar a bola no pé do Galo. O Soares a gente vai estar de olho, mas tem mais talento aí no Grêmio também, né? Tem, um cara que o Galo tem que ter atenção no segundo tempo, que entra sempre, costuma fazer um salseiro na ponta esquerda, Ferreirinha, que é um menino da base do time do Grêmio. Tem gente até falando que deve trocar de clube no ano que vem, é um cara até para monitorar no mercado. E que normalmente entra para oferecer drible, para tentar desequilibrar, atenção principalmente para o Saravia, né? Que é o lateral direito, normalmente ele cai naquele setor, mas é um jogador que pode jogar nas duas pontas. Vamos ver o provável time do Galo, preparado pelo Filipão. Com a volta do Everson. Para esse jogo-chave, com o Everson voltando, o Gemerson na zaga, porque o Igor Rabelo está suspenso. Otávio e Alan Franco é a nossa aposta, com Rubens e Zarate nas pontas, e na frente, eu não preciso falar nada, é a melhor dupla de ataque do Brasil, são os dois caras que estão alavancando o Galo. Se vencer, é passo quase decisivo, muito importante para G4. Seguinte, galera, vamos com as notícias do... Cláudio Rezende, pra mim é o jogo da rodada, Galo e Grêmio, jogaço, Arena MRV, domingo às 4 horas, que jogaço amanhã em Rezende, um abraço, em instantes, boa tarde pra você, Rezende. É, isso mesmo, Cirilo, um abraço a você, aos nossos comentaristas, quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, o sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar meio-dia e o treinamento do Atlético, o último da semana, finalizado. Agora já é regime de concentração, hein? Os atletas ficam direto no hotel agora, vão ficar aí durante a tarde, descansando, já conversando sobre o jogo, pela importância da partida, né? O Galo contra o Grêmio, você falou bem aí, não tem dúvida, é um duelo direto, é o duelo de dois times que estão sonhando com o título, mas principalmente brigando por vaga no G4. E o Galo sabe a importância, porque se vence o Grêmio, ultrapassa o tricolor gaúcho na tabela. Agora, se perde também, o Grêmio abre uma diferença de 5 pontos. Então o Galo não pode nem pensar em outro resultado, sonhando aí em G4, tem que ganhar neste domingo. Os jogadores sabem da importância desse jogo. Durante a semana, inclusive a gente esteve na cidade do Galo na terça-feira e lá já estavam esgotados os ingressos, né, no início da semana. A massa do Galo batendo ponto, né? Vai empurrar o time na Arena MRV. O jogo também é simbólico, né? Porque na nova casa, o último jogo da temporada, esse jogo de amanhã entre Galo e Grêmio, e o adversário, o tricolor gaúcho, tem um ataque aí poderoso, né? Com o Luizito Soares, um ataque que é o melhor do retorno do Campeonato Brasileiro. O Galo tem a melhor defesa. Então são alguns duelos bem interessantes. E vamos trazer aqui o Guilherme Arana, antes da gente debater sobre o jogo, porque o Guilherme Arana, ele sabe que desde quando ele chegou ao Atlético, o Grêmio sempre é, historicamente, nesses últimos anos, um adversário difícil, né, Arana? Na verdade, sempre foi muito difícil jogar contra o Grêmio, né? Até mesmo no ano que caiu, em 2021, eu acho que foi um dos jogos mais difíceis aqui no Mineirão, né? Uma equipe com muita qualidade, apesar de ter, como eu falei, caído para a segunda, mas sempre é muito difícil jogar contra o Grêmio. Temos que nos preparar muito bem, é o que vem acontecendo, né? Desde semana passada estamos trabalhando forte, já frisando o jogo, e temos que ganhar, né? Não tem outro resultado, ainda tem a possibilidade do título, e se a gente está pensando em título, a gente tem que vencer, ainda mais com o apoio da nossa torcida e no nosso estádio. O torcedor fez o Califórnia Alvinegro, pintou todos os muros no entorno da arena. Você chegou a acompanhar isso nas redes sociais? E lembra muito ali também o caminito do Boca Juniors, caso você tenha visto. E o que você acha dessa ideia dos torcedores também, de deixar ali o entorno da Arena MRV mais atleticano ainda? É bom, né? Eu acho que sempre quando você vai jogar em um estádio, sempre tem os muros pintados, né, da sua torcida, dos seus jogadores. Então é uma identificação, né, do pessoal que vem de fora já chegar e sentir um clima hostil, né, que fala. Contra o Boca eu não tive a oportunidade ainda de jogar. Quando o Atlético jogou eu estava em Tóquio, né, disputando as Olimpíadas. Mas legal demais essa ideia, e são desenhos muito bonitos também, né. O Atlético postou alguns desenhos, então eu acho que isso aí é muito bom. Agora, eu também vi que o Atlético estava
tentando fazer a mesma coisa dentro do estádio, né? Ali nos vestiários e tal. Vai ser muito bom, muito importante também. Eu acho que é uma coisa a mais, e como eu falei, o adversário que vier jogar aqui já sente o clima, que vai ser um clima tenso. Ela tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Isso é por conta do técnico, é por conta do entrosamento de defesa? Explica isso pra gente, por que tá com números tão bons? Mais ou menos um pouco das duas partes, né? Eu acho que eu sempre falei que se a gente tem uma defesa sólida, a gente vai vencer a maioria dos jogos, porque nosso ataque cria bastante, sempre tem oportunidade. Então acho que a gente vem trabalhando há um bom tempo já essa linha defensiva. Mas a gente fala da defesa, não é só a gente que joga ali atrás. Eu acho que os atacantes também contribuem sem a bola, voltando para ajudar, né? Eu falo ali do meu lado, o Rubens me ajuda a marcar, eu ajudo ele no ataque. Então eu acho que isso é um grupo, né? Acho que o grupo comprou a ideia de marcar sem a bola, e com a bola ser feliz, porque tem muita qualidade. A gente tem que manter isso, manter uma defesa sólida, né? Porque a oportunidade a gente vai criar. Aí então, o Guilherme Arana falando dessa defesa, né, sólida do Atlético. Ele faz parte, né, do sistema de defesa. E eu falava aqui na manchete no Rádio Esportes, Cirilo, é o seguinte: a defesa do Galo em relação ao último jogo vai ter a volta do Everson, e aí é um reforço importantíssimo, né? Porque ele vem sendo aí um dos grandes nomes do Galo, principalmente no retorno. Goleiro Everson com defesas bem difíceis. E não vai poder contar com o Igor Rabelo, né? Que havia ganhado a posição de titular, foi expulso, vai ser julgado segunda-feira, inclusive no STJD. E aí 2 mudanças nesse setor de defesa, né? Com o Gemerson de volta ao lado do Lemos. Mas eu acredito, sinceramente, Cirilo, que nesse jogo, pelo que a gente já falou bastante, o Filipão cobrou, né, da torcida, é um confronto direto. Eu acho que amanhã a turma vai deixar, pelo menos no início, o Gemerson em paz, né? Para que ele possa jogar, vai ter que marcar o Luizito Soares. Se deixar o Gemerson nervoso antes do jogo, o torcedor do Galo vai jogar contra demais, porque a parada é torta pro Lemos e pro Gemerson nesse jogo. Não, e sem querer ser fiscal de comportamento de torcedor, mas pelo amor de Deus, né, gente? Atlético e Grêmio amanhã é jogo que tá valendo as primeiras posições. Se tudo der certo, no fim das contas, o Galo com 2 confrontos diretos aí, temos outros times com duelos difíceis nessa reta final. Se tudo der certo, o Atlético pode até lutar pelo título. Então o torcedor que vai à Arena MRV amanhã, ele tem que entender que amanhã é o Atlético que está jogando, amanhã não são individualidades, amanhã não são preferências pessoais, como historicamente é o torcedor do Atlético, né? Amanhã é o Atlético contra um dos melhores times do campeonato, contra o melhor ataque do campeonato, tendo um dos melhores jogadores, se não o melhor do campeonato como adversário, justamente contra esse defensor, contra esse cara da zaga do Atlético, que vem sendo criticado nos jogos recentes. Pra vaiar, vaia depois, faz protesto, faz o que quiser, mas amanhã é apoio incondicional, Edu Panzi. Sem dúvida, né, Cirilo? É um jogo enorme, não só pela tabela, mas por todos os personagens envolvidos, né? Você falou aí do Luiz Soares, a gente estava citando o próprio Gemerson, mas são grandes jogadores. Além do Soares, você tem o melhor jogador do retorno do campeonato e artilheiro da competição, que é o Paulinho. Concordo com você, para mim tem o melhor jogador do campeonato, que é o Luiz Soares. Você tem o Hulk, que está entre os melhores jogadores da competição e entre os principais goleadores. Você tem o melhor ataque do campeonato contra a melhor defesa do campeonato. Você tem o time que lidera o retorno da competição, apesar disso não valer tanto, porque é um campeonato por pontos corridos, mas é um recorte de momento, um recorte interessante. Então são vários aspectos que fazem desse Atlético e Grêmio o grande jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. E tem que haver uma troca, né, entre equipe e torcida. Eu acho que aos poucos o Atlético foi recuperando a confiança do seu torcedor. Hoje o torcedor confia mais na equipe, e essa troca também acontece entre elenco, entre time e comissão técnica, né? Hoje o time do Atlético, ele tira o máximo do que o Filipão sabe armar uma defesa. Então o time do Atlético usufrui do conhecimento tático do seu treinador para defender. E o Filipão usufrui da qualidade técnica dos seus jogadores para atacar. É uma troca. O Filipão é um especialista em defender. Então o elenco usa da sabedoria do Filipão para ser a melhor defesa do campeonato. O Filipão, ele não tem aquela linguagem rebuscada, ele não é um jogador de grandes diferenças táticas hoje, um time posicional, a lateral que joga por dentro, ponta que joga por fora, triangulações. Ele é o treinador que enxerga no seu ataque qualidade técnica individual e dá liberdade para esses caras.
Você não vê hoje no time do Atlético um Arana jogando só por dentro ou só por fora. Há uma troca entre Arana e Rubens. Do lado direito a mesma coisa, principalmente depois que o Saravia voltou a ser titular, que é um lateral que sobe mais. Você não vê Paulinho e Hulk fazendo jogo posicional. É liberdade para os dois o tempo inteiro. Assim como os dois volantes também, uma troca. A hora um tá marcando mais baixo, ultimamente os dois marcando no campo de saída do adversário. E quando o Atlético vai defender, aí sim, você vê postura tática, você vê o trabalho do treinador. Então chama a atenção, por isso o Atlético faz um grande retorno e, por que não, segue na briga por título, um sonho ainda distante, mas muito vivo na briga pelo G4. Romano, para te trazer mais dados para essa expectativa do jogo, quero a sua opinião. Álvaro Damião tá chegando para saber como vem o Grêmio, né? Como joga o tricolor gaúcho. Para esse duelo do fim de semana, Grêmio focado também em título brasileiro. Alô, Álvaro Damião. Alô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Com 59 pontos, o Grêmio ainda sonha com título nacional. 3 pontos a menos tem o Grêmio que o líder Palmeiras. Renato Gaúcho faz mistério na equipe que vai começar a partida diante do Galo. O técnico está comandando o treinamento neste momento em Porto Alegre e só vai divulgar a escalação momentos antes da partida. O zagueiro Bruno Alves e o volante Vila Sante estão suspensos, desfalcam o time do Grêmio. A delegação embarca às 14 horas em voo fretado, chega na capital mineira por volta de 5 horas da tarde e vai para o Ouro Minas Palace Hotel. O provável time do Grêmio para enfrentar o Galo amanhã é este: Gabriel Grando, Fábio, Rodrigo Eli, Uvni, Kahneman e Reinaldo, Ronald, Carvalho e Cristaldo, Everton Galdino e Luizito Soares. Cirilo. Boa, Álvaro. Emerson Romano, o que você espera do jogo? Como o Atlético pode construir uma vitória amanhã contra o Grêmio, Romano? Aproveitar principalmente, o Cirilo, esse meio campo que vai ter uma do Grêmio, né? Que vai ter uma ausência importantíssima, que é o PP, né? Um jogador que dá uma dinâmica diferente ao meio campo do Renato Gaúcho. Deve entrar o Ronald, que foi campeão pan-americano com a seleção brasileira, inclusive fez o gol de empate que levou aos pênaltis do Brasil, conquistou o título. Mas deixa eu só voltar um pouquinho aquilo que você perguntou pro Edu sobre a questão das vaias. Acho que quem for à Arena MRV, principalmente, cara, curta o jogo. Pode ser a única oportunidade que você vai ter, por exemplo, de ver o Luizito Soares. Existe essa conversa de que ele pode ir jogar com o Messi nos Estados Unidos, então pode ser a única vez que ele vai pisar na Arena MRV. Então você curtir a presença de um craque, de um jogador no quilate dele. O Atlético tem que prevalecer o fator casa. Ele tem que ter a torcida ao seu lado e não contra. Pô, você quer vaiar, você não gosta do Gêmeos, quer vaiar o Gêmeos, vai depois do jogo. Entendeu? Porque ele e o Lemos vão ter um trabalho gigantesco com o Luizito Soares. E o Everton Galdino, que inclusive foi jogador do Tombense também, quase caindo. É um jogador que trabalha muito ali, engana um pouco a marcação para dar essa liberdade pro Luizito Soares. Então tem que tomar cuidado. Se tiver que vaiar, vaia depois. E acredito muito que o Felipão não vai ficar tão exposto no meu campo como foi em outros jogos. Acho que ele vai ali com o Otávio, com o Alan Franco, o Rubens e o Zaratio. Acho que esse vai ser o meu campo do Atlético, para justamente atrapalhar o meu campo, porque o Renato gosta muito desse jogo de meio campo, atrapalhar esse meio campo do Grêmio. Agora, o Edu levantou uma bola ontem, antes do apito, que o Renato, quando pega um adversário que tem 2 atacantes, assim como é o caso do Atlético, gosta de jogar com 3 zagueiros, né, Edu? E ele perdeu o Vila Sante, né? Pois é. E não tem o PP pra substituir, então a chance dele entrar com 3 zagueiros é muito grande. Pois é. Aí vai valer muito a movimentação, talvez a subida, porque o Saravia sobe muito, né? Ao contrário, ele dá uma segurada no Arana, né? E sobe o Saravia, pode jogar por ali, com o Rubens caindo pelo lado esquerdo para tentar confundir essa marcação do Grêmio. Cláudio Rezende, ingredientes importantes com análise dos nossos comentaristas. Já tem debate, a gente fala mais sobre isso também. O que você está esperando desse Galo para amanhã, para fechar o primeiro tempo, Rezende? Olha, eu também tô com o Romano aí. Acredito que o técnico Felipão vai mesmo com 2 volantes, né? Mais características de volante. No jogo contra o Goiás, ele
colocou o Otávio e não o Alan Franco, foi com o Igor Gomes, mas aí já não é um jogador volante mesmo de mais marcação. O Alan Franco estava com a seleção do Equador, bom no caso dele é que ele fez 90 minutos no primeiro jogo, segundo ele entrou pouco, mas pelo menos não destrenou tanto, né? E tem vezes que o jogador vai para a seleção e acaba sendo ruim, porque ele não treina muito lá e também não joga. No caso do Alan Franco, dessa vez foi melhor. E aí eu creio que ele vai com esse meio campo mesmo. E lá na frente, com o Hulk e Paulinho. O Paulinho pode, inclusive, se fizer gol, ampliar essa vantagem na liderança, né, da artilharia do campeonato. E o Hulk, se fizer um gol amanhã, Cirilo, ele não fez gol no Grêmio ainda, hein? Desde quando chegou ao Brasil pelo Galo, não fez gol no Grêmio. Se ele fizer um amanhã, já iguala a marca de gols dele no ano passado. Então, importantíssimo também pro Hulk na marca pessoal esse jogo de amanhã. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Galo, com jogos marcados aí pro fim de semana que vem, por exemplo, horário marcado, não muito surpresa, né? No horário que a CBF marcou o jogo do Galo com o São Paulo, e mais detalhes desse time aí pra pegar o Grêmio, Cirilo. Combinado, Cláudio Rezende. CBF demorou bastante pra soltar a tabela, soltou ontem 11 horas da noite, né? Tranquilo. Aquela coisa maravilhosa. Tá de volta, Cláudio Rezende. Fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Atlético que, para esse jogo na Arena MRV, ele pode alcançar a marca de 300 mil torcedores no estádio, né? Desde a sua inauguração, somando todas as partidas, tá na matéria no nosso site, do nosso colega Túlio Kaiser, lá no itatiaesport.com.br. O Galo, para atingir essa marca de 300 mil torcedores na Arena, tem que colocar amanhã mais de 40.904. Como os ingressos estão esgotados, podemos ter essa marca sim. Vai depender muito aí da presença do torcedor mesmo no jogo, né? Ingressos esgotados, tem a questão da torcida adversária. A gente teve o maior público, pouco mais de 42 mil espectadores no clássico, né, entre Galo e Cruzeiro. Por falar em jogos, né, o Atlético tem agora já a sua tabela definida com horários, datas e horários até o fim do Campeonato Brasileiro. Tem amanhã o Grêmio, 4 horas da tarde na Arena MRV. Na quarta-feira, o Galo joga contra o Flamengo no Maracanã, 8 da noite. Depois, sábado que vem, daqui a uma semana, hein? De novo, horário de sábado, 9 horas da noite. O Galo tinha que fechar nesse horário, né, no sabadão. Galo contra o São Paulo, esse jogo no Mineirão, 9 horas da noite, sabadão que vem. E na última rodada, todos os jogos marcados, né, pro dia 6, quarta-feira, 9h30 da noite. Esse jogo vai ser Bahia e Atlético na Arena Fonte Nova, em Salvador. E amanhã, Cirilo, eu falei de Arena MRV, vai ser a última partida como profissional do zagueiro Hever na Arena, né? Porque ele vai se aposentar, já anunciou oficialmente essa semana. Então o Hever, esse jogo especial, eu acho que decorrer da partida, depende de como estiver o jogo, o Felipão coloca o Hever um pouquinho, né? Mas aí vai depender de como vai ser aí o transcorrer da partida. O Hever, que já anunciou, o último jogo dele vai ser contra o São Paulo, lá na partida contra o Bahia. Ele já tem curso na CBF na última semana, né, do campeonato, então ele não vai participar da última rodada. Tem mais 3 jogos aí o Hever, e amanhã o último dele na Arena MRV. Eu acho que a torcida vai fazer uma homenagem bacana pro Hever, que é o Papa Títulos do Atlético, o jogador com mais títulos da história do clube. Baita nome da história do Atlético, parabéns ao Hever pela carreira construída no Galo, e que seja uma grande despedida em casa para ele amanhã também. Em instantes, o Rádio Esportes Debate. Atlético, Cláudio Rezende. O regime já é de concentração na cidade do Galo. O técnico Felipão deve mandar a campo amanhã. O Galo com Everson, na direita o Saravia, a dupla de zaga com Lemos, Gemerson e à esquerda o Arana. Meio campo Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaratio. Lá na frente Paulinho e Hulk. Expectativa para 40 mil torcedores, ingressos esgotados para esse duelo contra o Grêmio. O Galo que pode se garantir matematicamente na Libertadores se vencer o Grêmio e hoje o Atlético Paranaense perder para o Vasco, Cirilo.